apenas uma aparição para editar um novo rumo ou só para ser um ganha-tempo? Hello, Clover! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde irei falar o ponto principal, o que esperar dos touros negros após este capítulo 311 de Black Clover. Vou enaltecer o que merece ser enaltecido, destacar o que deve ser destacado e falar o que eu gostei e achei. Mas, primeiro momento de tudo, foi muito triste e muito bonito a despedida de Zenon e o seu questionamento, a sua reflexão, o que diferencia ele do Yuno, sendo que o Yuno é uma versão alternativa de si, que não sacrificou nada praticamente, porque Yuno venceu uma versão que ele não consegue aceitar de si mesma. É interessante isso, a gente vai falar daqui a pouco. Eu diria que o Morris, seu backup do Rutifero, foi muito 10, por conta de que com isso eu acredito que agora temos o entendimento do porquê não foi o Asta que enfrentou o Dante da Tríade Negra. Muitos vão pensar, poxa Haru, mas foi uma grande luta, o Magna merecia, era importante para ser uma camada de desenvolvimento, um personagem principal, mas que a maioria do tempo pode ser secundário. Então foi legal, o Magna, a ambientação toda montada, a atmosfera, os sentimentos dele, digamos que o complexo de inferioridade, a evolução que ele conseguiu, uma técnica refinada somente de si. Sim, realmente, eu falei isso no vídeo da época, é só você ver o vídeo que o Magna solou o Dante, mas a questão aqui é que agora tá explicado porque o Tabata fez isso. Porque se fosse o Asta no modo União Anti-Magia 100%, praticamente o Rutifero ia ser apagado da existência. Por conta de que não tem como ele sobreviver à antimagia. A antimagia tem um nível de fluxo tão grande como uma magia sagrada, que apaga a existência praticamente do demônio. Então, seu Dante contra o Magna provavelmente fez sentido, porque assim, o hospedeiro do demônio que foi derrotado, no caso o Dante, e acontece que o Rutifero fez um backup rápido para o Morris. Pelo menos é isso que eu acredito. E já se fosse contra o Asta, eu acredito que talvez não seria possível ele fazer esse backup. Até porque a gente não sabe a época que foi feito esse backup, e se foi feito no momento que eles estão em Spade. Então por isso eu acredito que também o Tabata colocou para ser o Magna a enfrentar, porque deu importância, deu camada, relevância pro personagem, como também faz com que seja plausível, porque não era um mago de antimagia e de magia sagrada. Assim a gente vê que o Dante foi derrotado, momento principal para aquela parte de Black Clover super desenvolvida, só que o demônio conseguiu fazer a sua volta por cima, como eu falava há semanas que isso iria acontecer, que o Rutifero provavelmente iria voltar de alguma maneira. A Megícula é a primeira de todos os hospedeiros da Tríade Negra a ser derrotada, porém Rutifero e Beelzebub são as maiores surpresas. A gente sabe que o coração de demônio do Zenon foi destruído, porém isso foi algo que concedeu, não é do coração do Beelzebub. Então pode ser que esse demônio ainda possa voltar também e dar as caras, e só o Zenon ter sido derrotado, como o Rutifero fez. Eu quero que você se lembre, a única Akuma derrotada foi a Megícula. Esses dois ainda têm suas dúvidas e suas curiosidades. Eles podem se manifestar de alguma outra maneira. Lembre o que eu falei, os Akumas são ardilosos, eles só estavam usando os seus hospedeiros. E agora a gente viu isso, como está acontecendo, com o nosso querido Rutifero usando do Dante e aparecendo no Morris. Então, isso é interessante de ressaltar que a gente vê que o poder do Rutifero é formidável. Afinal, mesmo ainda estando selado e tendo usado um backup de si, ele conseguiu recriar o advento da Árvore das Sombras. E com isso acontece que, mesmo assim, os hospedeiros que não são mais necessários, a gente viu que acontece que o plano vai se dar andamento porque o próprio Akuma recriou isso sem precisar agora de humanos. Então é interessante, realmente tudo se cumpriu como a gente planejava, a gente pensava, a gente falava aqui nos vídeos. Então agora está aí a questão, eles precisam apenas da vitalidade como da magia dos magos. Com isso, a gente espera que alguém salve Yami Vejush. Mas quem poderia salvar eles? Os touros negros surgem. Mas será que a aparição deles pode mudar alguma coisa? Então, a gente não sabe ainda, vai ter que esperar. Mas uma coisa a gente pode saber, a gente tem que falar desse capítulo cheio de detalhes, cheio de cenas formosas, porque foi um capítulo perfeito para ser destacado e conversado aqui em vídeo. Então bora continuar falando sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que deveria ficar mais conhecido como o verdadeiro plano de Rutifero é mostrado e sua personalidade finalmente é demonstrada para todos. Continuando a abordar o capítulo mais recente, eu acredito que devemos ir a uma visão geral do que rolou. O que deve ser destacado, o Asta fica, digamos que, contente em saber que o seu rival conseguiu derrotar um usuário da Dark Triad com a estria sozinho. Então foi legal aquele sorriso de orgulho do Asta. É interessante porque o Nahato, por mais que fique estupefato, a sua perplexidade se deve ao fato da Árvore das Sombras ainda estar em existência. Com isso, é demonstrado já a parte de Dorothy Morris. É interessante porque um dos Akumas do nosso querido Nahato havia guiado ela. Então é interessante porque um dos demônios, quando retornou para o Nahato, quando ele ia começar a batalha, até o Asta retornar e salvá-lo lá daquelas demônias gêmeas, ele tinha feito a missão de guiar a Dorothy até a localização do Morris. Então possivelmente por isso o nosso querido Fukudancho ainda estava com restrição na magia das sombras, porque o seu Akuma estava usando da sua própria magia. Então é interessante porque o plano foi
arquitetado, a Dorothy ficou enfrentando o Morris enquanto isso, e a gente pensa, caraca, magia dos sonhos, finalmente a gente vai ver. E acontece que o Tabata vai e faz um banho de água fria pra gente, foi um balde de água fria, por conta de que pra mim é a magia, se não uma das mais overpowers do universo Black Clover, e acontece que é uma magia que vai ficar a ser subestimada, por conta de que o Tabata não vai querer dar, digamos, um power-up pra ela, por conta de que praticamente a Dorothy foi derrotada para o Morris. E por mais que ele seja o mensageiro do maior dos demônios, o Lutifero, sério, é algo muito forçado. Tanto que o Tabata nem mostrou a luta deles, porque se mostrasse, a gente ia saber que foi forçação, ela tá toda surrada. Então é interessante, porque a gente sabe que a magia dela tem algumas restrições que pode se tomar vantagem dentro do próprio campo dela, mas ainda assim, ela melhorou, ela ficou forte. E é decepcionante saber que ela levou uma surra do Morris. E com isso fica a curiosidade, até onde devemos superestimar o Morris? Ele é o mensageiro de Lutifero, ele tem uma magia de reconstrução, mas até onde o poder dele pode ser usado de uma forma ofensivamente para derrotar praticamente uma capitã mágica do reino de Clover, que possui uma das maiores magias do mundo mágico. Então é interessante isso, por conta de que a gente viu que a Dorothy estava fazendo tudo sozinha, ela tá toda surrada agora, ela ganhou o tempo, praticamente uns bons minutos, desde o início das batalhas que foram apresentadas em Black Clover, e com isso a gente vê que ela praticamente tá muito pressionada, o Morris tá com o Lutifero, acontece que ele deve ter ganhado o power-up, por conta de que a abertura dos portais está acontecendo. Então, com isso, a gente também deve lembrar que a Dorothy disse que a magia dela tem que ficar mais forte para suportar um demônio dentro da sua prisão. E a gente não sabe se ela conseguiu fazer isso por completo, sendo que o Lutifero é um dos maiores da Tríade Negra e de todos os demônios, né? Então, ficou um pouco explicado também do porquê talvez ela não tenha conseguido, mas ainda fica mistérios. E com isso acontece que é interessante ser ressaltado que ela foi salva por conta de que um veículo peculiar chega, uma fortaleza móvel, e com isso os Touros Negros finalmente chegam para salvar o Yami Dancho, e com isso cria expectativas, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover. Sem dúvidas, com toda certeza, é um capítulo que deve ser admirado, elogiado e destacado. Uma dúvida que a gente tinha é se os Akumas do nosso querido Naruto Fukudancho haviam sido exterminados. E acontece que aparentemente não, eles foram derrotados momentaneamente, mas estão conseguindo se reconstruir, sendo regenerados. Por conta de que a gente viu que um dos demônios já está com seu corpo em reconstrução e estava ao lado do Naruto. Então mostra que todos estão bem, ainda bem, por conta de que são personagens que eu iria ficar chateado que morressem, sendo que tem muito personagem de Black Clover que poderia ter sido morto, e não foi morto, e de uma forma que, cara, tipo, poderia ter criado um impacto. Então, esses Akumas que são meio com power-up pro Naruto, eu fiquei feliz em saber que eles estão vivos, porque depois de tantas mortes em Black Clover, eu acredito que não tem problema nenhum eles terem sobrevivido, sendo que tinha morte muito pior que não foi, digamos, executada. Então, com isso, tô aliviado e devo destacar e dizer que foi muito interessante tudo que foi mostrado no capítulo, a possível derrota da Dorothy, a chegada dos Touros Negros, que expectativa, por conta que eles irão ser um fígado para ganhar tempo até o Asta chegar à localidade de nosso querido Yami, com Naruto Fukudancho e Yuni no Eri. O que a gente deve esperar? A abertura do segundo portal fazendo com que o Lutifero se manifeste? Provavelmente deve ser algo que vai acontecer. Mas a maior questão que deve ser destacada foi a questão do Zenon. Foi o fim dele, praticamente. O Zenon foi exterminado, ele foi morto. Beelzebub é um mistério, mas ele foi morto. E acontece que ele se questionava por que ele teve esse fim e o Yuno, que era uma versão alternativa de si, que não se desprendeu a nada, conseguiu sobreviver. E o Yuno diz que ele ainda está no meio de tudo isso, dando a entender que ele ainda tem os sentimentos da promessa como motivação a se levantar, a seu rival, irmão e amigo de Asta. Então mostra que o Yuno consegue ficar no seu caminho porque ele tem o Asta, algo que o Zenon já não tinha mais, porque ele sacrificou seu companheiro em prol daquele bem momentâneo, mas ele perdeu a sua alma naquele momento em Spade. Então é interessante porque certas situações foram cruciais que moldaram eles. O Yuno não sacrifica e tem o Asta ao seu lado, e acontece que o Zenon teve que sacrificar o Aren e assim ele perdeu a tudo. Então é interessante isso, rapaziada, é bom de ser destacado, uma promessa, um laço, desde que você tenha um amigo que vai ser, digamos, a sua meta, a sua motivação, você vai conseguir se manter no caminho, e com isso, praticamente, abordei tudo que eu desejava. Mas antes de mais nada, eu preciso falar com vocês sobre dois pontos em questão que eu havia deixado passar batido e que eu tenho que fazer um complemento aqui no vídeo. O primeiro é em torno da exaustão do Rei Mago, a questão de ser mostrado que ele sentiu uma leve fadiga como algo ruim está para acontecer, e daí a gente vê que o painel seguinte é atrelado ao nosso querido Dante com Morris.
É interessante isso por conta de que a gente pensa, o Rei Mago consegue pressentir algo em relação ao futuro, e isso está atrelado à magia do tempo dele, então é uma magia que ainda pode se aperfeiçoar, é uma habilidade nova do Rei Mago. O que o Tabata quer dizer com isso? A gente também pode dizer que foi só uma exaustão, porque o seu poder não se restabeleceu por completo e ele está sentindo as consequências agora. Pode ser também um fator, digamos, como se fosse uma coincidência, e só algo vai acontecer ruim e ele estava cansado e exausto. Mas também pode ser uma ponta para desenvolver um novo tipo de poder dele, vindo da sua magia, só que agora, como ele está um pouco nerfado, ele vai achar um outro meio de aperfeiçoar uma nova técnica, e assim ele já vislumbrou o futuro em relação aos demônios, que podem trazer a tormenta, e assim a gente poderia ver talvez o portal do submundo sendo aberto e os demônios em torno do continente mágico inteiro do mundo. Pode ser que isso aconteça, mas vamos esperar para realmente ter certeza. A questão agora que eu tenho que falar é sobre o Morris, por conta de que foi mostrado, né, no capítulo que a gente fica ainda perplexo como que a Dorothy perde, mas como ele mesmo disse, foi graças ao aperfeiçoamento do Lucifer. Ainda assim, eu acho forçado? Obviamente eu acho forçado, sendo que o Dante levou uma surra do Magna. Mas, ainda assim, a gente tem que pensar. Então, até onde o Morris consegue conduzir poder demoníaco, Akuma no Chikara? Até onde ele pode conduzir técnicas formidáveis? Por conta de que a sua magia é de reestruturação, operação, e com o aperfeiçoamento da magia do poder demoníaco, ele conseguiu atingir um novo pico que ele conseguiu, de certa maneira, conter a magia dos sonhos. Mas até onde ele pode ser alguém que pode peitar um capitão mágico com o poder de Akuma? Essa que é a questão. Obviamente, ele teve um power-up e conseguiu superar a Dorothy pelo Lucifer, mas ainda assim não é como se ele fosse invencível, não é mesmo? Então a gente vai ter que esperar o próximo capítulo, e com isso aquela pergunta clássica surge. Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, fique antenado e animado, porque finalmente teremos, acredito que, cenas de todos os locais de batalhas. A gente vai ter um monte de demônios surgindo enquanto as forças de Hurt e Clover vão lutando. A gente vai ter touros negros sendo a maior parte do capítulo, e a gente vai ter um olhar de Noelle, Yuno e Asta sendo mostrado, eles se aproximando e indo até o local onde está Morris junto de Yami e William. Pelo menos é o que eu acredito, é o que devemos esperar, e você já sabe, lançando o próximo capítulo a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata na